Um carro de Fórmula 1, deslocando-se com velocidade constante, chega a percorrer uma distância de 600 metros no intervalo de 0,1 minutos, nos trechos de alta velocidade. Determine letra A. A velocidade do carro de Fórmula 1 em metros por segundo. Letra B, a sua velocidade em quilômetros por hora. Vamos fazer a letra A. Quais são os dados da questão? A distância que ele percorreu foi de 600 metros. E a velocidade, eu não tenho, é o que ele pediu, só que eu tenho o tempo, que foi 0,1 minutos. Olha, ele pediu em metros por segundo. Se ele pediu em metros por segundo, aqui está em metros, só que aqui está em minutos. Como é que eu transformo metros para minutos? Minutos, desculpa, para segundos, multiplico por 66 segundos. Então, usando a nossa fórmula, Deus ver tudo, distância, tempo, e vou descobrir velocidade. Então, a minha distância é de 600. A minha velocidade é o que eu preciso. E o tempo, 6. Está multiplicando, passa dividindo. 100 metros por segundo. Esta é a minha velocidade, na letra A. Letra B. Determine a sua velocidade em quilômetros por hora. Togs, como é que eu transformo metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplico por 3,6. Dá 360 quilômetros por hora. Resposta da letra B. Um barco é erguido 24 metros no interior de uma enclusa, no intervalo de tempo de 40 minutos. Determine em metros por segundo a sua velocidade de ascensão. Vamos aqui. Olha, eu tenho um barquinho e ele foi erguido com a distância de 24 metros. Ele foi erguido a uma distância de 24 metros. E o tempo que ele gastou foi de 40 minutos. E ele pediu em metros por segundo a velocidade. Antes de usar a fórmula, que é Deus ver tudo, eu vou ter que fazer uma mudança. Que mudança, professor? Olha, aqui está em minutos. E eu quero metros por segundos. Então, aqui ó, está errado. Vou multiplicar por 60, porque como é que eu transformo minutos para segundos? Eu multiplico por 60. Isso aqui vai dar, ó, 2.400 segundos. Pronto. Agora, gente, eu já tenho a distância, eu tenho o tempo, vou descobrir velocidade. Olha o que eu vou pintar aqui, ó, distância. Qual o valor que eu vou substituir? 24 metros. O tempo, 2.400 segundos, vou botar aqui, ó. E a velocidade é o que eu quero. Então, fica 24 é igual a V vezes 2.400. O que eu faço? Isso aqui está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Aí agora, vamos fazer essa divisão? Quem tem dificuldade em matemática, olha no cantinho aqui. 24 dá para dividir por 2.400? Não. 0, acrescenta um zero. Dá? Também não. 0, acrescenta um zero. Agora deu 1. Então, a minha velocidade foi 0,01 metros por segundo. Cheguei na onde eu queria. Juquinha prometeu à sua mãe que estaria em casa até às 10 horas da manhã. O garoto foi visto ao sair do shopping 9h55 sobre um skate que se deslocava com velocidade constante de 8 metros por segundo. Sabendo que sua casa fica a 3,2 quilômetros de distância, pergunta-se quanto tempo o garoto levará para chegar em casa, letra B, de quanto foi o seu atraso. Vamos primeiramente pegar os dados da questão. Para a letra A, eu vou pegar o dado da velocidade. A velocidade dele era 8 metros por segundo. E a distância que ele tem que percorrer até chegar em sua casa é 3,2 quilômetros. A velocidade é 8 e a distância que ele tem que percorrer é 3,2 quilômetros. Quando eu for aplicar na letra A, Deus vê tudo, preste atenção
aqui está em metros por segundo, aqui está em quilômetros. Você percebe que tem um errozinho? Então, vou transformar aqui, ó, quilômetros para metros. Como é que eu transformo quilômetros para metro? Não sei se você lembra, entre aspas, como se fosse aquele macete. O K, gente, o K representa o quê? 1000. Se você tirar o K, você tem que multiplicar por 1000. Ou então, lembra, cagada muito demorada causa morte. Cagada muito demorada causa morte. Então, deu 3.200 metros. Então, olha, a distância que ele tem que percorrer é 3.200 metros. A velocidade é 8 dele e o tempo. Ó, vou pintar para a gente só fazer o link. Velocidade 8, no lugar de V eu botei 8. A distância, que foi 3.200, eu coloquei aqui, ó, 3.200. Então, o 8 está multiplicando, eu jogo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 3.200 dividido por 8. Dá quanto, Tobis? T é igual a 400. 400 segundos. Vamos agora pegar os outros dados para responder a letra B. De quanto foi o seu atraso? Olha, ele saiu às 9 horas e 55 minutos do shopping e ele gastou 400 segundos. Qual foi o tempo que ele chegou? Qual foi o horário que ele chegou em casa? Fica difícil de somar. Então, vou ter que transformar os segundos para minutos. Como é que eu transformo? Ó, horas, minutos, segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Mas eu não quero transformar minutos para segundo, eu quero fazer o contrário, ó. Segundos para minutos, divido por 60. Então, eu vou pegar 400 e dividir por 60. Dá 6 menos 360, sobra 40 segundos. Então, na verdade, gente, ele gastou, nesse percurso, 6 minutos e 40 segundos. Então, olha, ele saiu 9h55 e demorou 6 horas e 41 segundos. Isso aqui, ó, gente, dá quanto? Isso aqui dá 9 e 5, 61 e 41. Mas aqui, ó, a gente passou de 60. 61 minutos, na verdade é o quê? É 1 hora e 1 minuto. Então, na verdade, isso aqui você vai escrever que é 10 horas, 1 minuto e 40 segundos. 40 segundos. Então, olha, vê se você entendeu. Ele saiu às 9h55, que ele deu na questão, chegou às 10 horas, 1 minuto e 40 segundos. Então, qual foi o atraso dele? Ele falou para a mãe ó, que ia chegar às 10 horas. Chegou 10 horas e 1 minuto e 40 segundos. Então, ele atrasou 1 minuto e 40 segundos. O móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando de sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente. Então, primeiro é o deslocamento, segundo, a distância percorrida. Distância percorrida é mais fácil. Vamos aqui. Ele começou aqui, veio para cá. Então, vamos, de 50 a 60, ele já andou 10 quilômetros. Então, ele fez uma distância aí de 10 quilômetros. Quando ele foi de 60 para 32, de 60 para 32, ele andou 28 quilômetros. Se você está no quilômetro 60 e vai para o quilômetro 32, você anda de 28 quilômetros. Então, qual é a distância efetivamente percorrida? A distância efetivamente percorrida foi 10 no primeiro movimento, mais 28 no segundo movimento. Então, ele percorreu 38 quilômetros. Então, ó, pode ser uma dessas duas alternativas, porque é a distância efetivamente percorrida. Só que agora ele pediu deslocamento escalar. Deslocamento, olha, se eu estou aqui, venho para cá, venho para cá, venho para cá e vou e termino aqui. Quem é, na verdade, o meu deslocamento? Da onde eu saí, que é o espaço inicial, e aonde eu cheguei, que é o espaço final. Só que a gente estuda movimentos retilíneos. Então, como se fosse assim, ó, tá aqui.
anda para cá, aí volta para cá, aí anda para cá, aí volta para cá. Qual foi o deslocamento deste aqui? O deslocamento desse aqui foi zero. Por que foi zero? Porque o espaço inicial onde ele iniciou, S0, e o espaço final foram o mesmo. Então, o deslocamento dele é zero. Só que nesse aqui não, ele começou no 50, então o espaço inicial S0 é 50, e ele terminou em um espaço final 32. Então, qual é o deslocamento dele? A fórmula de deslocamento, variação, que é delta S, é o espaço final menos o espaço inicial. Então, a variação do deslocamento é igual final 50, 32. E o inicial, 50. 32 menos 50 menos 18 quilômetros. Então, o deslocamento escalar dele foi de menos 18 quilômetros. Letra C. Um carro parte de uma cidade A para uma cidade B, distante 1.200 quilômetros. Na primeira metade do percurso, o móvel desloca-se com a velocidade de 150 km por hora, ao passo que, na segunda metade, a sua velocidade é de 120 km por hora. Qual é a duração da viagem? Ora, essa questão ele dividiu em metade do percurso e metade do percurso, segunda metade. Então, se a viagem toda é 1.200, eu dividi metade, é porque a distância desse é 600. Por que 600, professor? Porque eu peguei 1.200, dividi por 2 e descobri 600. E a metade aqui é 600 quilômetros. Correto? Então, vamos resolver separadamente. Primeira parte do percurso. A primeira parte do percurso, a distância é de 600 quilômetros e a velocidade é de 150 quilômetros por hora. Logo, como é que eu vou descobrir o tempo? Eu vou usar a fórmula Deus ver tudo. No lugar de distância, eu vou botar 600. No lugar de velocidade, 150. E eu vou descobrir o tempo. Então, ó, 600 é igual a 150 vezes t. Está multiplicando, passa dividindo, deu 4 horas. Então, na primeira metade, ele gastou 4 horas. Vamos para a segunda parte? Segunda parte. A segunda parte, a distância é a mesma, 600 quilômetros. A velocidade que mudou, que agora é 120 quilômetros por hora. E como é que eu vou descobrir o tempo? Aplicando a mesma fórmula. Deus ver tudo. No lugar de distância, vou colocar 600. No lugar de velocidade, vou colocar 120 e vou descobrir o tempo. 600 é igual a 120 vezes t. Ó, corto. 12 está multiplicando, passo dividindo. O tempo deu 5 horas. Então, vamos agora para a resposta. Qual a duração da viagem? No primeiro trajeto, ele gastou 4 horas. No segundo, gastou 5 horas. Então, no total, foram quantas horas? 9 horas a viagem toda. Pronto, questão simples. A única coisa que eu tinha que lembrar era dividir no meio, porque o primeiro percurso foi metade, segundo percurso, a outra metade. Quanto tempo leva para um caminhão de 20 metros de comprimento, deslocando-se a 72 km por hora, atravessar completamente uma ponte de 120 metros de comprimento? Tobias. Uma questão que aumentou um pouquinho o nível. Vê se vocês entendem comigo primeiramente. O caminhão, ele tem 20 metros. Ele quer ultrapassar uma ponte de 120 metros completamente. Quantos metros ele tem que andar? Vê se vocês entendem comigo. Se eu colocar só 120, que ele só vai ter que andar 120, ele vai parar aqui, ó. Ele vai parar aqui. Se eu colocar que a distância que ele vai andar é só 120. Para ele passar por completo, além da distância que é os 120 metros, ele ainda tem que percorrer o tamanho dele, que é
de 20 metros. Tobis. Então, a distância que ele tem que percorrer nessa questão seria de 140 metros. Por que 140? Porque eu somei 120 com 20, que deu 140 metros. Então, toda questão que eu tiver o meu comprimento e tiver que ultrapassar uma ponte, uma ferrovia, uma estrada, que tem também um comprimento, eu somo para saber a distância toda que eu tenho que percorrer. Porque se eu calcular só a da ponte, eu não atravessei ela completamente. Para atravessar ela completamente, é o tamanho dela e o meu tamanho, 140 metros. E a velocidade, ele deu 72 km por hora. É aqui que os alunos erram. Vamos entender a lógica da questão. Isso aqui está em metros. Isso aqui está em quilômetros por hora. Vocês estão percebendo que tem unidade de medida diferente. Unidade de medida diferente. O que eu vou fazer? Eu vou transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu transformo, prof? Eu divido por 3,6. Então, eu vou pegar aqui no cantinho, ó, 72 e dividir por 3,6. Igual às casas decimais para eu poder cortar a vírgula, ó. Então, ficou, na verdade, 720, porque eu cortei a vírgula aqui, dividido por 36. Dá 2, sobra 0. Abaixo aqui, acrescento um 0. Então, a velocidade deste caminhão é de 20 metros por segundo. Então, agora vamos usar a fórmula. Deus vê tudo. Distância, 140. Da onde você tirou isso, Tobias? Aqui, ó, distância 140. Velocidade 20. Se você perceber, ele te deu duas coisas e pediu uma. Sempre assim. Tá multiplicando, passa dividindo. Quanto é 140 dividido por 7? 140 dividido por 20? 7 segundos. Este foi o tempo da questão. Então, o caminhão demorou 7 segundos para atravessar completamente a ponte. Um trem de carga de 240 metros de comprimento move-se com velocidade constante de 72 km por hora, gastando 0,5 metros ou 0,5 minutos para atravessar um túnel completamente. Qual o comprimento do túnel? Então, olha para cá, vamos perceber. Ele tem um túnel que ele pediu, eu não sei, e tem o trem dele que também é 240 metros. Eu vou fazer como se fosse um caminhão, 240 metros. E aqui, como eu não sei, eu vou chamar de x. Então, qual é a distância que ele tem que percorrer, gente? Vê se você percebe. A distância que ele tem que percorrer é o tamanho do túnel mais os 240 metros dele. Foi o que nós explicamos na questão. Qual a velocidade dele? Velocidade dele, 72 km por hora. E o tempo, 0,5 minutos. Vamos aqui para várias transformações, porque isso aqui, ó, está em metros. 72 km por hora, nós já trabalhamos muito. Como é que eu transformo para metros por segundo? Divido por 3,6. Divido por 3,6. 72 dividido por 3,6, olha, igual às casas decimais e corto. Fica 720 sobre 36. Nós já fizemos, deu 20. 20 metros por segundo. O tempo, não pode ser em minutos? Não. Vou transformar em segundos. Multiplico por 60. 30 segundos. Então, fica Deus vê tudo. No lugar de distância, vou colocar isso. Então, ó. No lugar de velocidade, vou colocar este. E no lugar do tempo, vou colocar este aqui. Então, a distância que ele tem que percorrer é x mais 240. A velocidade dele é 20 e o tempo 300. Então, ficou x mais 240 é igual a 600. 240 passo para lá menos 240. X é igual a 360 metros. Ele deu na questão que era um trem de carga de 240 metros de comprimento. Então, o tamanho dele era 240 metros, movendo-se com velocidade constante de 72 km por hora. Então, a velocidade que ele anda, 72 km por hora. Gastando 0,5 minutos. Então, o tempo 0,5 minutos para atravessar o túnel completamente. Qual o comprimento do túnel? Então, vê se você percebeu. Ele estava atrás do túnel, e aqui começou o túnel, ó.
Para ele ultrapassar o túnel, nego, ele tem que andar a distância dele, o tamanho do túnel, mais o tamanho do túnel mais o tamanho dele. Por isso que está aqui, ó, x mais 240. Não é só o tamanho do túnel, ele tem que andar isso mais 240. Então, a distância que ele tem que percorrer é x mais 240. A pegadinha é, a velocidade está em km por hora. Eu tenho que dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Por quê, Tobbs? Olha, aqui está em km por hora e aqui está em metros. Tobbs, eu poderia transformar isso aqui para quilômetros? Sim. Aí isso aqui você também tem que transformar para horas. Só que aí ia ficar um número muito feio, nego. Como olha para cá, você já percebeu que é a segunda questão que cai 72 km por hora? Quando você vê esses valores, nego, você já sabe que são valores fixos para transformar para metros por segundo, na maioria das questões. 20 metros por segundo. Você vai ver que no primeiro ano você acaba até decorando todos esses valores. O tempo, 0,5 minutos. Multipliquei por 60 para transformar em segundos. 30 segundos. Ó, meio minuto, 30 segundos. Deus vê tudo. Vou pintar cada coisa. A velocidade que eu pintei de azul, aqui. Distância eu vou pintar de, ó, aqui. Botei aqui. E deixa eu ver, eu vou procurar um marca-texto aqui mais clarinho. Pera aí, rapidão. Um marca-texto bem clarinho, pronto. E o tempo, 30 segundos. 30 segundos, ó. Pronto. E agora, nego, meti bronca. Porque 20 vezes 300, 600. Tá aqui, ó, 600. 240, eu passo para cá, menos 240, subtrair 360. Uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo. Sendo o comprimento de cada elemento da composição igual a 10 metros, qual é o tempo gasto que o trem gasta para ultrapassar, letra A, um sinaleiro? Olha aqui. Primeiro, vamos para os dados da questão. Essa composição ferroviária, que eu vou chamar logo de trem, ele tem 19 vagões mais a locomotiva. Então, na verdade, ele tem 20 compartimentos. Cada um, eu disse na questão que tem 10 metros. Então, a distância todinha dele, o tamanho dele, o comprimento dele todinho é de 200 metros. O comprimento dele todinho é de 200 metros. Certo? Pronto. E a velocidade que ele anda é de 20 metros por segundo. Letra A. Qual o tempo gasto para ele ultrapassar um sinaleiro? Gente, tem um sinaleirozinho aqui, ó. Um sinaleirozinho aqui. E ele tem, ó, 200 metros. Ele tem 200 metros. Para ele ultrapassar esse sinaleiro, que é um tamanho desprezível, ele tem que andar quantos metros? Ele tem que andar o tamanho dele, 200 metros, ó. Ele tem que andar os 200 metros dele, todinho. Porque se ele andar 20 metros, um exemplo, ele vai ficar assim, ó, só com um pedacinho lá para frente. Se ele andar 100 metros, metade atrás, metade para frente do sinaleiro. Então ele tem que andar o quê? O seu tamanho todo de 200 metros. Então a distância que ele tem que percorrer para ultrapassar o sinaleiro é 200 metros e a velocidade era 20 metros por segundo. Usando a fórmula de Deus vê tudo, olha, distância 200, velocidade 20. E eu vou descobrir o tempo. Então ficou 200 é igual a 20 vezes t. Está multiplicando, passa dividindo, então ele vai gastar, na verdade, 10 segundos. Ó, cortei, está multiplicando, passei dividindo. Então, o tempo que ele vai gastar será de 10 segundos. Letra B. O trem, qual o tempo que o trem gasta para percorrer uma ponte de 100 metros de comprimento? Se eu analisar, bora. O trem, nós já descobrimos que ele tem 200 metros. É o comprimento dele. E ele quer ultrapassar uma ponte de 100 metros. Para ele ultrapassar essa ponte, ele tem que andar o tamanho da ponte, que é 100 metros, mais o tamanho dele todinho, Eu não posso esquecer isso, que é 200 metros. Então, a distância que ele tem que percorrer é o tamanho dele, mais o comprimento da ponte, 300 metros.
E a velocidade dele é constante, 20 metros por segundo. Então, usando a fórmula de Deus vê tudo, a distância é 300, a velocidade é 20 e o tempo é t. Cortei aqui, está multiplicando, passei dividindo, o tempo é igual a 15 segundos. A resposta da letra B, 15 segundos.